Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Sempre às quartas-feiras tem o nosso Evangelho no Lar, que a gente grava o nosso e compartilha com você que professa fé espírita sozinho na sua casa, ou então você que mora sozinho, ou ainda que sente uma certa dificuldade em ler em voz alta para a família, fazer algum comentário. Então muitas famílias fazem isso e é bacana que você também esteja fazendo, que é colocar no YouTube, né, reunir a família, coloca no YouTube, na televisão, ou no computador, ou no tablet, celular, enfim, e fazem o Evangelho com a gente. É uma honra para nós, muito obrigado. Bom, nós estamos também, o Evangelho no Lar está também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel, no Facebook, e ainda na página Jornalista Fábio Pereira, aí tanto no YouTube quanto no Facebook. Não tem fins lucrativos esse Evangelho, esses vídeos que a gente faz. Então, quando eu peço, dá o seu joinha lá, dá o seu like, dá o seu gostei, dá o seu curtir, porque cada uma dessas vezes o YouTube e o Facebook recomendam esse vídeo para outras 4 pessoas. Então é importante na divulgação da doutrina, tá? Faz desde já, que senão depois esquece, a gente acaba não fazendo, né? Então vamos lá. Fazemos o circuito completo do nosso Evangelho no Lar, oração inicial. Depois a gente faz uma leitura edificante. Nós utilizamos o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu por Cristo, uma mensagem lindíssima, que Emmanuel vai buscar lá de uma carta de Paulo a Filemon, muito bacana. E na sequência a gente vem para o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu está aqui. Caiu hoje no capítulo 10, os que são misericordiosos, o item é 19, escrito por São Luís. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Essa é a lição de hoje, que a gente vai ler e tentar esmiuçar um pouquinho. No final nós fazemos a oração final, está aqui a minha água. Você pode deixar a sua aí também, que os mentores vão fluidificar aí na sua casa. E a gente no final doa as energias animais, as energias físicas para a finalização da fluidificação da água. E aí nesse momento que a gente acaba fazendo os nossos pedidos também. Então é isso, simples, meia horinha, 40 minutos de um evangelho bacana. E desde já, muito obrigado por você estar conosco, tá bom? Então comecemos com a nossa oração. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, que é isso, pensar no rosto de Jesus como a gente imagina que ele seja. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso guia espiritual, cumprimentando seu Otávio, meu guia, ou anjo da guarda, enfim, cumprimentamos a todos os demais. Começamos o nosso Evangelho, mestre querido, sabedores da sua presença em meio a nós, e por isso já, muito obrigado. Por tudo que de bom que nos aconteceu na última semana, Senhor, obrigado também. Por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, nosso muito obrigado. E claro, nosso obrigado também por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana, porque afinal de contas é aquele período de... Passou. Já foi. Essa etapa já está cumprida. As horas decorreram na mesma velocidade, o tempo passou exatamente igual, e passou. Naquela mensagem que a sua mãe, mestre, mandou para o Chico Xavier, que a gente se lembra, isso também passa. Que bom que está sempre na nossa memória, que bom que a gente está sempre lembrando dessa frase, que tudo, seja lá o que for, pelo qual estejamos passando, isso também passa. Que bom que é assim, e por isso muito obrigado também. Nos pedidos, mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe, é claro, as nossas imperfeições nesse momento, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil, o desejo de fazer o certo em vez do fácil, de errar menos a cada dia, e que a gente consiga colocar tudo isso em prática. Notadamente nesse Evangelho, Senhor, que haja uma inspiração para que possamos também falar exatamente aquilo que deve ser falado, e que a gente consiga ler
não só o que está escrito, mas nas entrelinhas também, aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor ensinou, aquilo que os seus prepostos nos têm passado. Dessa forma, então, mestres, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no lar, e que assim seja. Olha, vamos lá. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel sempre pega um trecho do Novo Testamento, e esse trecho do Novo Testamento, ele esmiuça isso e coloca lá um trechinho. Esse trecho do nosso estudo de hoje é a carta de Paulo a Filemon, ou Filimon, ou Filemon, aí cada um fala de um jeito, mas enfim, que normalmente a gente aprende, é a carta de Paulo a Filemon. Tem um capítulo só com 25 versículos, é uma carta curta, e o trecho é: se ele te fez algum mal, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Paulo escreveu isso por volta do ano 60 ou 61 depois de Cristo. Claro, Jesus já tinha desencarnado. A carta é endereçada a Filemon, que morava na cidade de Colossos, onde é a Turquia hoje. E o que aconteceu? Havia um escravo na época chamado Onésimo. Acho que eu já contei essa história aqui num dos evangelhos. O Filemon, ou Filimon, tinha um escravo chamado Onésimo. E o Onésimo fugiu, por um motivo que não se sabe exatamente qual, mas no mínimo criando um grande prejuízo para o Filemon, o fato de ter fugido. Lembrando que na época era admitido o escravo, e o escravo ele era basicamente, independentemente de sua cor, ele era basicamente por povos que perderam a guerra, aí eram escravizados. Então se comprava um grego para ser professor do filho, acontecia essas coisas, mas só para a gente entender. Então o Onésimo, ele era escravo do Filemon e ele fugiu, e ele acabou então se encontrando com o Paulo. Há inclusive situações que indicam que ele se encontrou com o Paulo de Tarso, São Paulo apóstolo, na cadeia em Roma, e ele se converteu ao cristianismo. E aí o Paulo então envia o Onésimo de volta para Colossos, e por isso ele manda essa carta para o Filemon. Só que ele diz o seguinte para o Filemon: olha, o Onésimo saiu daí como um escravo. Eu gostaria, agora apelo para o seu bom coração, que você o receba como um irmão em Cristo. E aí então vem essa frase, porque o versículo anterior era: se me consideras parceiro, acolhe-o como a mim mesmo. E no versículo posterior ele diz: eu, Paulo, escrevo com a minha própria mão, pagarei. Não digo que deves a mim, até a tua própria alma. Então o Paulo diz o seguinte: olha, eu fiz muito por você, fiz muito pela sua igreja e tudo mais, e estou pedindo de coração que você receba o Onésimo aí de volta, e se ele te fez algum mal e te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Paulo está utilizando aqui a sua situação de... vou usar esse termo, tá? Ele tem muito crédito com Filemon, ele ajudou muito Filemon. Então as pessoas tinham uma gratidão muito grande por Paulo, e o Paulo usa esse crédito que ele tem com o Filemon e fala: olha, tudo bem, recebe ele aí como irmão em Cristo, e qualquer prejuízo que ele tenha causado para você, põe na minha conta. Como eu tenho muitos créditos, é só bater um pouquinho dos créditos que eu tenho com você. E se for pecuniário, se for grana, quando eu chegar aí eu resolvo essa situação. Abraçou o Onésimo e disse: olha, esse aqui está comigo. É esse o ponto aqui. Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre isso. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente,
É por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele. E nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade da mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que, quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor. E deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Eu acho que ficou muito claro, né? Mas essa pergunta aqui é fantástica, eu vou repetir. Aliás, duas perguntas. Por que então o pessimismo e o desespero quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos na terra, que são seus tutelados igualmente? Extremamente importante esse raciocínio, extremamente importante essa exortação mesmo de Emmanuel através das mãos de Chico Xavier. Que coisa, né? O Paulo pede para o Filemon aceitar o Onésimo porque ele tem crédito. Olha, ele está comigo, ele tem crédito. Se nós somos trabalhadores do Cristo, se nós estamos empenhados em levar o amor do Cristo às pessoas que mais precisam, que deveríamos todos estar, se estamos, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos na terra, que são seus tutelados igualmente? Será que não nos cabe entender que precisamos dar a nossa contribuição para mitigar, para diminuir o sofrimento das outras pessoas? E que isso é importante que nós façamos. O caminho do bem não é fácil, não é um caminho fácil, não é um caminho florido. A Terra é um planeta de expiações e provas. Está num período terrível que é de transição para um planeta de regeneração. Significa que pela misericórdia divina que atinge a todos nós, e somos nós necessitados dessa misericórdia, todos nós, e por misericórdia divina, o fato de estarmos em um período de transição, todo mundo vai ter sua última chance de ficar aqui, porque não há privilégios. Isso significa que nós vamos ter nessa etapa de transição do planeta
que de provas e expiações normalmente já tem mais pessoas atrasadas do que pessoas evoluídas, nesse período aqui o número de atrasadas aumenta significativamente, porque são essas que precisam ter novas oportunidades ou uma última chance. E aí fica mais difícil para nós que estamos aqui, principalmente para nós espíritas, que estamos tentando fazer o certo em vez do fácil, que estamos tentando errar menos, que estamos tentando fazer o bem. Enfrentaremos pleiades e pleiades e pleiades de espíritos sofredores que querem de alguma forma perpetuar a sua estada na Terra, e as provações serão complicadas, as dificuldades serão muito complicadas. Por isso que Emmanuel já nos falava desde essa época: se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos na terra, que são os seus tutelados igualmente? Ou seja, não há diferença, não há distinção, não há privilégios. É algo para nós raciocinarmos assim, acho bem interessante pensarmos nisso. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues às preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor, e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina passando adiante. Emmanuel está dizendo de uma forma bonita para nós que, da mesma forma que Paulo abraçou Onésimo e mandou ele de volta para Filemon, e disse: olha, recebe ele aí, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo, porque ele é meu tutelado. As dívidas que por acaso ele tiver com você, joga na minha conta. Emmanuel está dizendo que Jesus faz isso conosco a todo instante, que nós somos tutelados dele, que ele faz conosco exatamente isso. Como ele tem crédito, e tem bastante, ele nos coloca em condições de melhorarmos, nos coloca em condições de crescermos, nos coloca em condições de trabalharmos inclusive na seara dele. E aí nós podemos lembrar de uma outra passagem que é do servo mau, que o Senhor cobrou uma dívida gigantesca que ele tinha, ele ajoelhou, pediu, implorou, e o Senhor, vendo que ele era complicado, falou: deixa pra lá essa dívida, vai embora, vai, deixa, tá tudo certo, esquece. Mal ele sai de lá, encontra o irmão que devia para ele uma bagatela perto do que ele devia, e teve a dívida perdoada, e ele pegou o cara pro pescoço, falou que ia vender ele como escravo, vender a família e tudo mais, porque ele não pagava, não teve misericórdia para com a outra pessoa, e ele tinha acabado de receber misericórdia com uma dívida gigantesca que ele tinha, e quando uma dívida menor tinham com ele, ele foi impiedoso. Quando o Senhor soube disso, falou assim: não, traz o desgramado aqui. Você não teve misericórdia como eu tive com você, você não fez o certo, você devia ter feito a mesma coisa que eu fiz, então agora, filho, você vai sofrer as consequências. O Evangelho é cheio disso, né? A doutrina espírita traz isso o tempo todo: não julgar a outra pessoa, entender a outra pessoa, ser indulgente com as imperfeições alheias. Aliás, no capítulo 10, que é o que nós vamos ler hoje, São Luís, que discorre sobre o assunto, o item 19 é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem?
Uma pergunta pertinente que Kardec fez. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Resposta. Certamente não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de diminuir. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outra pessoa deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? São Luís responde: tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando... Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem, semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isso é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís. É uma questão extremamente difícil, e Kardec colocou justamente no capítulo Os que são misericordiosos, porque os defeitos das outras pessoas dizem respeito única e exclusivamente a elas, como o nosso diz respeito unicamente a nós. Se esse defeito é algo que prejudica apenas a pessoa, e eu não tenho acesso a essa pessoa, não tenho o que fazer. Aliás, tem que fazer. Jesus disse, né? Se o irmão pecar contra ti, ide lhe exibir a falta em particular. Se ele te ouvir, terá ganho o seu irmão. Se a falha de caráter, o problema, a dificuldade, os defeitos, as imperfeições de alguém essas imperfeições atingem outras pessoas, aí, claro, no caso de um crime, no caso de uma infração direta à lei vigente, é claro que devemos tomar uma providência. Se é colocar na cadeia, vamos colocar na cadeia. É se envolver com a situação. Às vezes você até quer, eu até quero, nós até queremos tomar uma providência, mas a parte que nós julgamos ofendida, essa pessoa não quer tomar nenhuma providência. Para ela está de bom tamanho naquela situação. O que fazemos então? Nada. Ah, Fábio, mas eu não consigo. Eu vou tentar ajudar a outra pessoa de todo jeito? Claro. Tente, mas não infrinja o livre-arbítrio de ninguém. Dê segurança para essa pessoa, dê orientação para essa pessoa, coloque-se à disposição.
Seja para essa pessoa o que o Paulo foi para o Onésimo. Utilize os seus créditos. Traga essa pessoa para junto de você. Mas dos dois lados. E às vezes o nosso senso de justiça, ele não deixa nosso senso de justiça, que ainda não está muito bem elaborado, ele nos tende a ficar imediatamente ao lado da vítima e perder a oportunidade de auxiliar o algoz para que ele deixe de ser. Fábio, isso é muito difícil, eu entendo. Realmente é muito difícil. Porque depende de um negócio chamado vontade. Depende de um negócio chamado disposição. Depende de um negócio chamado ascensão moral. Isso é difícil realmente. Mas não é impossível. Paulo não julgou o Onésimo. Ele orientou o Onésimo. Criou condições para que ele voltasse para Filemon e assinou embaixo. Empenhou sua palavra, usou sua ascensão moral, usou seus créditos morais e disse: o que esse sujeito fez para você que te causou mal, põe na minha conta. Eu resolvo. Envolveu-se. Despendeu um tempo de sua vida para auxiliar. Muitos de nós apenas julgamos. Muitos de nós apenas vemos preto e branco. Mas tem muito mais do que preto e branco. Tem muito mais cores, muito mais tons. Sejamos nós, tal qual Paulo, que recebe o infrator, que acolhe o infrator para que ele se regenere se ele quiser. Que em acontecendo essa regeneração, que nós consigamos, como Paulo, endossar essa pessoa junto à sociedade, junto à sua vítima. Fábio, mas se a pessoa não quiser, aí que ela arque com as consequências. O que nós espíritas precisamos evitar é já partir direto para o que haja, para que arque com as consequências. A gente julga, a gente analisa, a gente imagina, a gente potencializa. E o Paulo de Tarso, como o Emmanuel, como Jesus, como São Luís, fala assim: olha, filho, cuidado com a dureza com os outros, porque todos nós precisamos da mesma indulgência, da mesma tolerância. Nós não podemos ser extremamente severos, porque nós não recebemos essa severidade de Jesus. Jesus não é severo conosco, nos dá inúmeras oportunidades, acréscimo de misericórdia a todo tempo. Então, naquela parábola que a gente falou agora há pouco do mau servo, o Senhor foi misericordioso com ele, com uma dívida gigantesca. Então imagina o seu passado, imagina o meu, imaginemos o nosso. Nessas últimas 65 mil encarnações, o que nós não aprontamos. Hoje é o dia que nós estamos mais evoluídos desde que nós fomos criados. Imagina como é que era para trás. Então nós temos um débito gigantesco. Será que não dá para a gente pensar um pouquinho nisso quando vir os defeitos do outro que está ao nosso lado? Quer seja ele nosso cônjuge ou nossa cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho.
Será que não está na hora da gente, não digo ser condescendente, não digo ser mundo de Poliana, não é isso não. Será que não está na hora da gente olhar para outra pessoa com o benefício da indulgência para com as imperfeições dele? Isso é caridade. Ser cortês com as pessoas é o primeiro passo da caridade. São 3 primeiros passos que a gente bate muito nessa tecla. Eu falei muito no domingo, inclusive no bate-papo sobre o Espiritismo. Aliás, o bate-papo sobre o Espiritismo é ao vivo, 10 horas da manhã. E eu bati muito nessa tecla. A caridade, que é o amor em ação, a caridade que é tão apregoada pelo Espiritismo, a caridade que, segundo o próprio Paulo de Tarso, fora dela não há salvação. O lema do Espiritismo é esse: fora da caridade não há salvação. E a caridade justamente é isso, né? Essa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é caridade pura. Nós, como espíritas, temos que ter isso em mente o tempo todo, em todas as situações, em todas as circunstâncias. O primeiro passo para essa caridade é a cortesia. Depois de terminar esse vídeo, você procura aí a diferença de cortesia e gentileza. Por quê? Porque o primeiro passo da caridade é a cortesia. E o primeiro passo do amor, o primeiro passo para se amar outra pessoa é a gentileza. Fábio, mas eu vou ser gentil com um bandido? É. Fábio, eu vou ser gentil com um assassino? É. Porque ele é assim, você não. Não estou falando de estender benevolentemente o pescoço ao inimigo, não é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, recomenda claramente que não é isso que nós devemos fazer. Estamos falando aqui de ser gentis. Porque não importa o que o outro seja, o que importa é que eu ame. É uma grande ajuda para nós pensarmos assim. Tá, então eu quero amar, como é que eu faço? Dê o primeiro passo, seja gentil com as pessoas. Seja gentil com quem você ama, com quem te ama, com quem te faz feliz. Não entendo como amor, entendo como obrigação. O amor é quando eu sou gentil com alguém que não pode me devolver nada. Ou porque não tem capacidade, ou porque não tem condições. Então, quer amar de verdade, quer ser tutelado por Jesus, quer estar junto dele, empenhado, como se nós, quando você vai fazer um pagamento numa prefeitura, numa organização pública, eles empenham o dinheiro, ou seja, eles separam e trazem para junto o dinheiro para poder fazer esse empenho que fala aqui, né? Jesus tem um empenho por nós. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia, nós estamos lá, né, já fomos trazidos para a inesgotável misericórdia de Jesus. Vamos ter um pouquinho disso para com os outros. Então, eu quero amar, não importa o que o outro faça, importa que eu ame. Eu só posso mudar a mim. E se eu amar apenas aqueles que me amam, não estou fazendo nada. Eu não estou amando, eu estou retribuindo, eu estou sendo grato. Nem tão grato assim, mas eu estou despagando, como a gente brinca. E o primeiro passo do amor é ser gentil. Não para receber gentileza. Não necessariamente para aqueles que me podem pagar com a gentileza. Porque eu não faço isso esperando, eu faço porque eu amo. Eu amo. Então eu sou gentil. Se eu vejo alguém em dificuldade, eu sou gentil com aquela pessoa, independentemente de quem seja. Vou mudar porque parece que eu sou assim, né? Eu devo ser gentil com quem quer que seja. Porque veja,
Nós sabemos que existe a reencarnação. Nós sabemos perfeitamente como que as coisas funcionam na lei de causa e efeito. Eu vou ser gentil com qualquer pessoa porque seja quem for, que esteja em erro, também eu já estive naquela condição de erro. Olha lá se não esteja hoje, se não estiver hoje, mas fatalmente no passado já estivemos. Que cara de pau nós vamos ter de julgar alguém que está passando por uma situação que nós passamos há pouco? Às vezes na encarnação imediatamente anterior, às vezes nessa mesma encarnação, e a gente já mudou. Não é? Ame você, independentemente do coração do outro. E o primeiro passo do amor é a gentileza, ser gentil. O amor não pode ficar parado, o amor precisa de ação, e o amor em ação chama-se caridade. Caridade, como nós aprendemos na questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade, como Jesus entende a caridade, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. BIP, BIP, na nossa cabeça. BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Qual é o primeiro passo disso? Cortesia. Cortesia. Fábio, tudo bem? Você falou da caridade, você falou do amor, agora o perdão é difícil. É que o perdão é alguma coisa para me libertar, né? Para me libertar. O perdão, ele diz respeito a uma situação assim de justiça. O perdão diz respeito à justiça. Eu explico. Vamos imaginar que você sofreu bullying na escola. Na minha época nem chamava bullying, mas enfim, era, né? Sempre existiu. Você sofreu bullying na escola. Os anos se passaram e você ficou com aquilo na cabeça, aquilo te incomoda, você não superou aquela situação, não tratou, não foi buscar uma terapia para isso, você ficou internalizando, você não esquece aquilo de jeito nenhum, você levou 20 anos da sua vida lembrando daquilo te perturbando, e quando você se encontra 20 anos depois com o agressor, ele não pensou um segundo sequer nisso. Ele não pensou nisso um segundo sequer. Porque quem bate esquece, quem apanha sempre lembra. Então, perdoar é uma situação de justiça, porque veja, se você sofre o bullying e você entende que você é maior do que aquilo, trata isso, ressignifica a sua vida e esquece isso, quem se libertou? Foi você. Você não ficou aprisionado àquele imbecil que fazia bullying com você. Você não ficou preso naquele passado, vivenciando aquelas mesmas dores. Então o perdão, ele é para nós uma forma de justiça. Já não é... Temos que analisar assim, poxa vida, já passei por isso. Não é justo eu ficar guardando isso. Então vou perdoar e passar adiante. Qual o primeiro passo do perdão? Não revidar. Não revidar é o primeiro passo. Perceba que não é difícil nós darmos os primeiros passos da caridade, do amor. Não é difícil. O amor, qual é o primeiro passo do amor? Gentileza. Então eu vou ser gentil com as pessoas. E não vou me preocupar e nem vai passar pela minha cabeça se a pessoa merece ou não essa gentileza. Porque eu estou sendo gentil, eu estou amando, eu estou gerando isso de bom. E como a energia sempre volta para o seu emissor, se a pessoa não receber isso porque a pessoa não merece, ou porque a pessoa é ruim, ou porque a pessoa é isso, ou a pessoa é aquilo, vai voltar para mim, só coisa boa me acontece. Até porque eu só posso modificar uma pessoa, a mim mesmo. Só eu posso me modificar, e você só pode modificar você.
A gente não modifica o outro, não modifica o outro, não acontece isso. Quando muita gente é exemplo para a pessoa poder tirar uma ideia de como fazer, e aí usa aquele exemplo e adapta para a vida dela, mas é o máximo que nós podemos fazer. O máximo que nós podemos fazer é isso. Dar exemplo. Mas o meu compromisso, que é meu compromisso, que é o seu compromisso é amar. Então faça isso, independentemente do outro. E o primeiro passo é ser gentil. O amor não pode ficar parado, o amor tem que estar se movimentando, e o amor em movimento é a caridade. Nós já aprendemos isso. Fábio, como que eu faço a caridade? É tão difícil. Eu conheço a filantropia, que é dar uma esmola, dar uma ajuda, dar uma cesta básica, dar isso, dar aquilo. Isso eu sei fazer. A caridade é complicado para mim. Dê o primeiro passo, que é a cortesia. Seja cortês. Terminando esse vídeo, busca na internet a diferença entre cortesia e gentileza e descubra quanta coisa você pode fazer como caridade, sendo cortês. Como parte integrante da caridade, precisamos perdoar, porque o perdão é inteligente, é libertador. Eu me liberto daquele que me agrediu. Eu me liberto daquele que já me causou mal. Por que eu vou deixar ele continuar fazendo mal, me lembrando do tempo todo daquilo e sofrendo e ressofrendo? Nem sei se existe essa palavra. E como que perdoa, pelo amor de Deus? Simples. Comece com um passinho de cada vez. Qual o primeiro passo do perdão? Não revidar. Segura, não revida. Treina até que seja natural para você e normal não revidar. Aí damos o segundo passo, que é entender que aquele que me agrediu, aquele que me causou mal, aquele que me fez mal, aquele que pratica o mal, ainda está num estágio que nós estivemos há pouco tempo e que não é perpétuo, é transitório, não é para sempre, vai passar para ele também como passou para nós. E aí a gente se liberta dele com o perdão. Primeiro passo do amor, gentileza. Primeiro passo da caridade, cortesia. Primeiro passo do perdão, não revidar. Espero ter sido útil de alguma forma. Minha água está aqui. Vamos para a finalização, é a oração final que nós vamos fazer. E aí a gente já vai pedir, dentro dessa oração, a gente já vai pedir então para quem a gente gostaria que essa água fosse um remédio extraordinário para o perispírito e também para o corpo físico. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais citados e não citados na nossa casa, seu Otávio, nosso guia espiritual e demais, seu Caio Barchuta, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo acréscimo de misericórdia, pelo seu ensinamento, pelo seu empenho em nossa melhora, por não nos abandonar, por nos dar inúmeras chances de melhorar, de nos dar os caminhos das pedras por onde caminharmos para vencer nessa encarnação. Obrigado, viu, Mestre, de coração. Para encerrar, gostaríamos de pedir que o Senhor, então, finalizasse a fluidificação da água, utilizando as nossas energias, nesse momento, então, que nós formulamos, cada um de nós, o nosso pedido para a fluidificação da água. É isso, Senhor. Muito obrigado de coração por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor nos dá, por todas as oportunidades, por tudo que o Senhor nos revela, por tudo que o Senhor nos omite, mas principalmente pelas suas lições. Obrigadão. Até a próxima semana e que assim seja.
Para você que fica por aí, um beijo enorme no seu coração. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais o Evangelho segundo o Espiritismo. Domingo, 10 da manhã, tem bate-papo sobre o Espiritismo aí ao vivo, tá bom? Beijo para você que fica. Tchau.